vou usar 3 tons de verde. Mas vocês não precisam usar 3 cores, pode usar 2 também, ou uma cor só. Vai a critério de cada um, tá bom? Sempre me perguntam aqui qual linha que eu uso. Eu tô usando a linha Reginella. Essa linha é aqui do Chile, ela é fabricada aqui no Chile, tá bom? Então, ela é compatível com a linha Anne, com a linha Camila, tá bom? Para vocês saberem o tipo de linha que eu tô usando. E é uma linha de algodão. Então, nós vamos precisar aqui de 3 cores. Mas se vocês não quiserem usar 3 cores, como eu falei, pode usar 2 ou pode usar uma cor só. Então, vai ficar a critério de cada uma fazer a cor que goste. Tesoura, marcador, agulha de tapeceiro. Vamos precisar também de um fecheclé branco. Eu recomendo que você coloque aqui esses fecheclé com dente maiores, porque esse aqui, ele é pequenininho. Então, eu vou colocar esse mesmo, porque eu não tenho maior. Tem uns fecheclés que eles têm uns dentes bem grandão. Aí, você compra aí um fecheclé aí pequeno, tá? E que seja branco, que isso aqui vai ser os dentes do crocodilo, tá bom? A gente vai colocar isso aqui na boca, vai ser os dentinhos dele. E também vamos usar um pouquinho de enchimento. Nós vamos colocar enchimento nas patinhas, no olhinho e nas escamas. Eu acho que eu não perdi nada. Ah, e também vamos usar esses olhinhos aqui, ó, com trava. Esse olhinho aqui, ele é número 8, se eu não me engano. É número 8, tá bom? Aí, vocês têm que ter um parzinho desse olhinho. E é isso. E eu vou usar a agulha número 3 de crochê, número 3, tá bom? Então, nós vamos começar aqui no anel mágico, 3 pontos baixos aqui no anel mágico. 3 pontos base, 3 pontos baixo no anel mágico. Essa é a primeira carreira. Não vamos fechar completamente o anel mágico agora, não, porque como tem 3 pontos, então fica mais difícil de fechar. Mas é possível ser feito. Então, vamos fazer assim, na segunda carreira, nós vamos fazer 3 aumentos. Então, no final da carreira, nós vamos ficar com 6 pontos, tá bom? Vou fazer aqui os meus aumentos, para não ficar muito longo o vídeo, e já volto, tá bom? Fiz aqui os meus 3 aumentos, agora eu tenho 6 pontos, tá? E na terceira carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, no final, a gente vai ficar com 6 pontos, tá bom? Vamos fazer essa... Eita! Difícil, hein? Então, nessa terceira carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, um ponto para cada ponto de base, e vamos continuar com 6 pontos. Então, eu vou aproveitar agora para fechar melhor aqui o meu anelzinho mágico, para ficar bem fechadinho. Vou fazer aqui a minha carreira e já volto. Na quarta carreira, nós vamos fazer um ponto e um aumento por toda a carreira. E no final da carreira, nós vamos ficar com 9 pontos. Um ponto e um aumento. Já fiz o meu primeiro. Agora, eu vou fazer o aumento. Lembrando que
essa dificuldade que a gente tem no começo vai passar, porque é só o começo que é muito pequenininho. Mas depois vai ficar melhor para trabalhar, tá bom? É só nas primeiras carreiras. Então, vamos trabalhar essa carreira, um ponto, um aumento por toda a carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer acompanhando o ponto. Um ponto para cada ponto de base. Um ponto para cada ponto de base, e nós vamos continuar com 9 pontos. Agora, aqui na carreira 6, nós vamos fazer aqui a troca de linha. Eu aconselho cortar a linha. Cortar a linha, para introduzir outra, e aí a gente vai fazendo o arremate de acordo aqui com o que a gente for trocando a linha. Por quê? Porque vai ficar, como é um estojo, então vai ficar tirando e botando lápis, então pode grudar a linha e danificar o estojo, né, no caso. Então, eu acho melhor fazer assim. Acho que depois vocês vão entender melhor. Aí, a gente já aproveita e já vai rematando, escondendo aqui atrás da linha, atrás dos pontos, entendeu? Então, essa carreira é a carreira número 6. Essa é a carreira número 6. Então, como a gente vai fazer aqui, vamos esconder a linha aqui, tá bom? E na carreira número 6, nós vamos trabalhar 2 pontos e um aumento por toda a carreira. Dois pontos e um aumento. Agora, o aumento. Então, eu vou trabalhar assim por toda a carreira. E no final da carreira, eu vou ter 12 pontos. E a carreira 7 vai ser ponto sobre ponto, um ponto para cada ponto de base, tá bom? Essa é a 6, que é com 2 pontos e um aumento. E a 7 vai ser um ponto para cada ponto de base. Vou fazer aqui as minhas 2 carreiras e volto. Fiz aqui minhas carreiras. E agora, na carreira 8, nós vamos fazer 3 pontos e um aumento. E na carreira 9, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Um ponto para cada ponto de base. Vou fazer aqui as minhas 2 carreiras e volto. Lembrando, essa carreira que eu estou fazendo é 3 pontos e um aumento. No final dela, nós vamos ficar com 15 pontos. E na carreira 9, que é a próxima, nós vamos fazer ponto sobre ponto. E vamos trocar a cor da linha, ok? Na hora de trocar a cor, eu venho então pra gente fazer isso juntas. Terminei aqui a carreira 8, 3 pontos e um aumento. Agora, eu vou trocar de linha, de cor. E vou fazer aqui a carreira de ponto sobre ponto, sem aumento, sem nada. Tá bom? E vou aproveitar para esconder aqui a minha linha. Os 2 fios, tá vendo? Esses 2 fios aqui eu vou esconder atrás dos pontos. Deixa eu tirar aqui meu marcador. E aqui, ó. E vou esconder meu fio aqui atrás até o final. E vou ajustando aqui a minha linha. Então, toda essa carreira, essa é a carreira 9.
nós vamos fazer ponto sobre ponto, um ponto para cada ponto de base. Vou fazer aqui a minha carreira e já volto. E agora, na carreira 10, nós vamos fazer 4 pontos e um aumento. E vamos aumentando assim, deixa eu botar o marcador, igual a gente faz assim o amigurumi, entendeu? Igual a gente faz os bonequinhos. A diferença é que esse aqui vai ser oco, não vai ter enchimento. Mas também, claro que é um amigurumi, mas é um amigurumi que vai ter um fecheclé para abrir e fechar, entendeu? Ele vai ser 4 pontos de aumento, né? Ele vai ser um estojo. Só essa a diferença. Então, a gente vai fazer agora o aumento. Vou fazer aqui a minha carreira, 4 pontos de um aumento, que é essa carreira 10. E a carreira 11 é um ponto em cada ponto de base. Então, a gente vai só... e no final dessa carreira, que é a carreira 10, nós vamos ficar aí com 18 pontos, tá bom? 18 pontos. E na carreira 11, a gente vai acompanhar os pontos. Vamos fazer sem aumento. Vou fazer aqui as minhas 2 carreiras e já volto. Aqui fiz as minhas carreiras. Agora, eu vou trocar de linha, de cor. O que que eu vou fazer? Vou cortar. E já vou aqui introduzir a outra cor. Essa cor aqui. É outro tom de verde. Vamos aqui. Pronto. E vou fazer de novo um ponto em cada ponto de base. Opa. Vou fazer essa carreira também sem aumento. Ó. Essa é a carreira 12. Vou aproveitar para esconder a linha. Assim. As 2 pontinhas da linha eu vou esconder aqui atrás dos pontos, tá bom? Vou fazer essa carreira sem aumento e volto pra gente dar continuidade. E agora, na carreira 13, nós vamos fazer 5 pontos e um aumento. Ficou um pouco largo aqui. 5 pontos em aumento. E na carreira 14, nós vamos fazer um ponto para cada ponto de base. Vou fazer aqui as minhas 2 carreiras e já volto. Lembrando que essa que eu estou fazendo é de 5 pontos e um aumento. No final dessa carreira, nós vamos ter 21 pontos, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos. Eita, saiu da câmera de novo. E um aumento. Vou fazer minhas carreiras aqui e já volto. E chegamos aqui. Vamos trocar de cor de novo. Eu vou voltar com o verde escuro. Vou tirar logo aqui meu marcador. E nós vamos trabalhar no verde escuro de novo. A questão da cor, vocês façam a cor que vocês quiserem, tá bom? Não tem que fazer da mesma cor que eu. Você faz da cor que você quiser. Faz a sua combinação. Tá bom? Então, eu vou fazer essa carreira. É a carreira 16. Não, a carreira 15, desculpa. Carreira 15. Eu vou fazer também ponto sobre ponto.
Faço aqui a minha carreira e já volto. Na carreira 16, vou começar aqui, vai ser 6 pontos e um aumento, e no final nós vamos ficar com 24 pontos. 6 pontos e um aumento, que é a carreira 16. Vamos ficar no final da carreira com 24 pontos. Na carreira 17, nós vamos fazer ponto sobre ponto, um ponto para cada ponto de base, tá bom? Vou fazer as minhas 2 carreiras e volto. Chegamos de novo no ponto de trocar a cor. Vou colocar esse verde-limão aqui. Tiro aqui meu marcador e entro aqui com o verde-limão. E já vou esconder a minha linha aqui, certo? Bom, esse nós vamos fazer também, que é a carreira 18, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Um ponto para cada ponto de base, que é a carreira 18. Vou fazer aqui essa carreira e volto pra gente continuar. Bom, agora nós vamos entender aqui, ó. Observa que a gente tá trocando de cor a cada 3 carreiras, olha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certo? Então, nós vamos trocar de cor a cada 3 carreiras. Isso já está claro. Então, as carreiras com aumento, agora a gente vai começar uma carreira com aumento, certo? Então, nós vamos fazer uma carreira com aumento e 2 carreiras sem aumento. Sempre assim, uma carreira com aumento, 2 carreiras sem aumento. E os aumentos são exatamente como a gente está fazendo. Nós terminamos a carreira com aumento, terminamos em 6 pontos em um aumento, tá? Os próximos aumentos vai ser agora nessa carreira, que é a carreira 19, que eu vou começar agora. Aí, vai ser 7 pontos e um aumento. Vamos ficar com 27 pontos. Vamos fazer 2 carreiras sem aumento, é assim que a gente vai fazer. E marcando sempre que a gente fizer 3 carreiras com a mesma cor. Cada 3 carreiras da mesma cor, nós vamos mudar, tá bom? Desse jeito. Então, nós vamos fazer o aumento até a carreira 34. Aí, na carreira 34, vai ser 12 pontos e um aumento, que nós vamos fechar com 42 pontos. Depois que eu fizer essas 34 carreiras, eu volto para a gente continuar. Observaram? Nós estamos na carreira 18 e vamos começar na carreira 19 agora, tá bom? Que a carreira 19 é o que a gente vai fazer 7 pontos e um aumento. Então, a gente vai aumentar sempre assim: 7 pontos um aumento, 8 pontos um aumento, 9 pontos um aumento, 10 pontos um aumento, 11 pontos um aumento, 12 pontos e um aumento. E assim, a cada 2 carreiras, tá bom? Entendeu? Se você não entendeu, deixa aqui nos comentários para poder eu tirar a sua dúvida, tá bom? Vou fazer aqui as minhas carreiras e volto para a gente dar continuidade. Fiz aqui até a carreira 34, que foi 12 pontos e um aumento. Então, eu cheguei ao máximo de 42 pontos, tá? E a partir daqui, eu quero que prevaleça essa linha, essa cor verde, esse verde escuro. Então, eu não vou trocar mais de cor. Mas, como eu já disse, fica a critério de cada um, tá bom? Então, eu vou fazer aqui mais 3 carreiras
ponto sobre ponto. Não vou fazer mais aumento. Eu tô na carreira 34, eu vou fazer da 35 a 37, ponto sobre ponto, tá bom? Então, quer dizer que é mais 3 carreiras. Vou fazer aqui as minhas 3 carreiras, vou arrematar, esconder minha linha e a gente vai partir para fazer a boca. Para a boca, nós vamos precisar de 11 correntinhas e uma a mais para virar, para começar a subir o trabalho. Então, a gente já vai começar aqui com um aumento. Vou fazer aqui 2 pontos no mesmo lugar. Então, a gente tem aqui um aumento. E eu vou fazer mais 9 pontos, um para cada ponto de base. Eu fiz 1, 2, vou fazer meus 9 pontos aqui e já volto. Fiz 9 pontos e na última correntinha nós vamos fazer um aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Fazemos uma correntinha para girar, para subir, né? Para virar o trabalho. E já vamos começar aqui com um aumento. A correntinha não conta como um ponto, tá bom? A correntinha é só um auxílio para subir, para dar altura, para subir as carreiras. Então, vamos lá. Vou fazer um aumento no meu primeiro ponto. São 2 pontos no mesmo lugar. Vou fazer 11 pontos, depois do aumento, um ponto para cada ponto. Fiz aqui meus 11 pontos e aqui no último eu vou fazer um aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Faço uma correntinha e viro meu trabalho. Da carreira 3 até a carreira 10, nós vamos fazer um ponto para cada ponto de base e sempre no final fazendo uma correntinha para virar, tá bom? Então, nós vamos fazer da carreira 3 até a carreira 10 sem aumentar. Nós vamos subir ponto sobre ponto, tá bom? Vou fazer aqui as minhas carreiras e volto. Fiz aqui as minhas 10 carreiras. Vou fazer aqui uma correntinha, vou virar, vou trabalhar aqui a carreira 11 até aqui, vou trabalhar normal, tá bom? Vou trabalhar normal a carreira 11. Que são 15 pontos aqui, né, no total, dessa carreira. Então, eu vou fazer aqui meus pontos aqui por toda essa carreira. Cheguei aqui no final, ó, vou fazer uma correntinha. E aqui eu tenho que encaixar aqui 11 pontos, até aqui, ó, 11 pontos. Então, vamos lá, vou começar aqui, ó. 1. Você vai colocando aí, não tem lugar específico, entendeu? Você vai colocando aí onde você encontrar espaço. E contando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
E agora eu faço mais 11 aqui. Então, eu vou fazer 11 pontos aqui. Fiz 11 aqui do lado, vou fazer mais 11 aqui na frente. E vou fazer mais 11 pra cá. Então, no total, eu tenho que ter 33 pontos em volta aqui. Tá bom? Eu vou fazer os meus aqui e volto pra gente terminar. Ou continuar, na verdade, né? Olha, fiz aqui toda a minha volta aqui. 11 aqui, 11 aqui e 11 aqui. Eu tenho no total 33 pontos aqui em volta, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui uma correntinha e vamos virar e vamos continuar aqui trabalhando ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui toda a minha volta. Ponto sobre ponto, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui duas peças, a mesma coisa. Vamos fazer isso aqui duas vezes, que é a parte, as duas partes da boca, tá bom? Eu vou fazer essa dessa cor e a outra eu vou fazer, acho que dessa cor aqui, ó. Tá bom? Aí, vocês fazem aí na combinação que vocês escolheram. Eu vou fazer a minha aqui e já volto. Pode arrematar, ou melhor, deixa a linha pra costurar as duas partes, né? Cada um da sua cor. Deixa um tanto de linha assim, mais ou menos. Assim, o suficiente para costurar em volta, né? Para costurar em volta e o fecheclé. Fiz aqui minha parte, uma parte da boca. Terminei, ó, arrematei. É só duas carreirinhas aqui. Essas carreirinhas que a gente faz aqui em volta, são só duas carreirinhas, tá bom? Já deixei aqui uma linha suficiente para costurar. Tem que fazer, lembrando que tem que ser duas partes, eu fiz aqui mais uma parte. Essa linha a gente pode cortar. Essas sobrinhas de linha, tá vendo que eu já escondi ela atrás do ponto, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem dar mais uma segurança, corta e passa uma colinha. Mas primeiro vê qual lado é o avesso, tá? Pra não ficar aí a cola no lado direito da peça. Bom, os próximos passos é o seguinte. Isso aqui é as patinhas. Então, essas patinhas, elas vão ser feitas da seguinte forma. Nós vamos colocar aqui 5 pontos no anel mágico. 5 pontos. Na segunda carreira, nós vamos fazer todas com aumento, que é 2 pontos para cada ponto de base. E vamos ficar com 10 pontos. E aí, vamos fazer aí, no caso, a primeira carreira são os 6 pontos. A segunda carreira de aumento. Da terceira carreira até a carreira 7, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, não vamos aumentar nem diminuir. Vamos continuar com os 10 pontos. E vamos colocar um pouquinho de enchimento, tá bom? Nós temos que fazer 4 patinhas. Eu fiz 2 patinhas verde escuro, e 2 patinhas verde limão. Então, vocês vê aí a combinação de vocês. As escamas. As escaminhas são esses aqui, ó. Nós vamos fazer 7 pontos no anel mágico, primeira carreira, né? E vamos fazer mais 3 carreiras, ponto sobre ponto. Vamos continuar com os 7 pontos. Então, você pode observar que temos aqui 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. Nada mais que isso. Então, você tem que fazer 8 escamas, combinando cada qual na cor que você fez aí, a cor que você decidiu pro seu crocodilo, tá bom?
Então, o meu eu fiz combinando aqui com as minhas cores. Eu vou botar as escamas daqui até o amarelinho, tá bom? Até o amarelinho, até o verde limão. Então, vai ser do verde escuro ao verde limão. Então, cada um desses aqui tem uma... Eu fiz de uma cor, tá bom? Então, você faz aí a sua combinação. Vamos ver aqui agora o olhinho. O olhinho, nós vamos fazer aqui 6 pontos no anel mágico, tá vendo? 6 pontos no anel mágico. Vamos fazer na segunda carreira 6 aumentos. Vamos ficar com 12 pontos. E vamos fazer mais 4 carreiras. Nós vamos ficar com 6 carreiras no olhinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos ficar aqui com 12 pontos no total, tá bom? E vamos colocar o olhinho aqui. Esse olhinho você vai colocar contando de baixo para cima, ou melhor, de cima para baixo, né? Porque a gente fez assim. Então, nós vamos colocar 1, 2, na terceira carreira do começo para cima, tá bom? Então, vamos colocar aí na terceira carreira o olhinho com trava e vamos encher com enchimento. Vamos colocar um pouquinho de enchimento aí, tá bom? Agora, vamos aqui ao processo de montagem. Lembrando que são 2 olhinhos, tá? Eu já tô com o meu aqui pronto, com os 2 prontos aqui, tá bom? Então, vamos à montagem. Primeiramente, nós vamos colocar aqui a boca. Você vê aí qual lado que você fez. Esse lado aqui, que é o lado onde a gente começa e termina as carreiras, que é onde você vê que desencontra um pouco aqui, por causa da troca de linha, da troca de cor, entendeu? Eu vou colocar essa parte aqui, vou colocar essa parte aqui pra cima, porque aqui eu posso colocar, ó, vou colocar justo aqui em cima as escamas, tá vendo? Vai ser assim, ó. Vou colocar as escaminhas justo aqui, tá? Mas a gente não vai colocar agora. A gente primeiro vai colocar a parte aqui da boca. Então, você aí vê qual é o meio do seu trabalho. Centraliza bem ele. Nós vamos colocar as duas partes separadamente, mas vamos deixar sempre aqui 2 pontos de distância um do outro. Vamos lá? A costura é muito simples, gente, não tem segredo na costura. Vou pegar aqui minha agulha. Como eu quero essa parte aqui pra cima e bem no meio, então, eu vou colocar aqui, ó. A gente vai colocar assim, mais ou menos, ó, tá vendo? Então, eu vou costurar aqui a primeira peça assim. Eu centralizei aqui no meio. E vou costurar aqui, ponto com ponto. Bom, eu vou fazer a costura como um alinhavo aqui, como se estivesse alinhavando alguma coisa. Vou costurar por todo esse lado,
Depois eu vou fazer o outro. Vou costurar aqui a minha peça, quando tiver costurar a outra peça, aí eu venho aqui mostrar pra vocês, tá? E isso, não tem segredo. Vou costurar todo por aqui e volto pra mostrar pra vocês. Aqui, posicionei aqui, ó, do outro lado. Tá vendo? Posicionei, deixei aqui a linha, porque eu vou costurar depois o fecheclé. Então, eu vou deixar essa linha aqui. Agora, eu vou costurar aqui o outro lado da boca. E como eu disse antes, temos que deixar 2 pontos de distância entre um lado e outro da boca, tá bom? Esse aqui, ó. Temos que deixar essa distância entre um lado e outro. E aí, vamos costurando, igual eu costurei o outro lado. Tá bom? Vou costurar aqui o meu. Vou costurar aqui e já volto. Pra mostrar pra vocês como ficou. E aí, a gente vai colocar o fecheclé. Ó, terminei aqui de costurar. Deu a mesma coisa, ó. 2 pontos de distância aqui, 2 pontos de distância aqui. Certo? E ficou assim. Ficou assim. Agora, a gente vai continuar aqui fazendo, assim, os detalhes. Esses detalhes aqui. Bom, vou mostrar pra vocês como colocar, como fazer, e vocês vão fazer aí o de vocês. Ó, vou fazer isso antes de colocar o fecheclé, pra depois não ficar difícil. Porque conforme eu colocar o fecheclé, vai ficar mais fechado. Aí, vai ficar complicado. Os olhinhos, olha só, nós vamos colocar aqui. Assim. Aqui. Não vai ser aqui, não, gente, na boca, não. Vai ser aqui, ó, nesse espaço aqui, ó. Antes da costura, tá vendo? Nesse espaço grande aqui, ó. É aqui que a gente vai colocar a nossa boquinha, nosso olhinho, tá bom? Só costurar. Assim. Certo? Bom, tendo aqui os olhinhos, aí vocês vão fazer assim, ó. Como eu já mostrei, nós vamos pregar aqui, ó. Cadê? Esse verde. São 8 escamas. São 8 escamas. Então, você vai começar bem no meio, tá? Vai pregar aqui, ó, cada cor correspondente. Você vai colocar aqui um por um. Outro verde. Ó. Outro verde. Agora o amarelinho. Que é o verde limão. Tá vendo? Nas carreirinhas que tá cada cor. Entendeu? Aí, vem de novo o verde escuro. Depois vem o verde... Que verde é esse? Verde musgo? Não faço ideia. Enfim, é um verde. Aí, a gente coloca aqui. Depois vem o verde escuro. Aqui. E depois tem o verde limão aqui. Entendeu? E é isso. Vai ficar uma coisa assim, mas é tudo retinho. Vai ficar uma gracinha. Vou colocar aqui os meus e volto. Tá bom? Pra mostrar como vai ser as patinhas. Vou colocar o olho, vou colocar as escamas e volto pra mostrar pra vocês. Olha, coloquei aqui os olhinhos, as escamas, tá vendo? Cada qual na sua cor
correta, tá vendo? Então, e a forma de colocar, ó, é como um círculo, é em volta, colocar abertinho, tá bom? Não é fazer assim, ó, como a gente costuma fazer com algumas peças. A gente achata assim e coloca. Não, é colocar abertinho assim, como tá, entendeu? Eu já coloquei aqui as 3 perninhas, vou colocar a última. Então, a gente vai colocar assim, ó. Colocar, procurar colocar aí de acordo com a cor. E colocar aí um pontinho aqui pra cada, pegando um pontinho aqui um pontinho do corpinho, um pontinho da perninha. E costurar assim, em volta. Procurar olhar bem pra ver se tá na direção certa da outra, né? Pra não ficar uma mais em cima, uma mais embaixo. E é isso. Eu vou fazer aqui, terminar aqui a minha e venho pra mostrar pra vocês. Ah, e o fecheclé também não é difícil. Vou mostrar aqui mais ou menos como, peraí. Vou mostrar aqui, ó. Eu já tenho aqui como mostrei antes, tá vendo? Eu tenho aqui a linha que eu costurei essa parte, essa linha desse lado de cá, eu acabei tendo que cortar ela, mas isso não é problema. Vou tirar essa linha aqui. E o fecheclé vamos colocar normalmente, costurando, logicamente, com a linha, cada lado com a sua cor. A cor que pede, né? Esse lado com o verde clarinho, que é o verde limão. E nós vamos colocar aqui, tá vendo essa distância que a gente deixou aqui? Nós vamos colocar o fecheclé assim, ó. Vamos colocar aqui e vamos vir aqui com a partezinha da boca e vamos colocando aí bem. Se você achar que deve colocar aqui, ó, um alfinete pra ir ajudando, você vai colocando. Então, a gente vai fazer assim, ó. E vamos costurando com a própria linha do amigurumi, tá bom? E vamos fazendo assim e costuramos uma parte e depois costuramos a outra. E vamos colocar assim, desse jeito, tá bom? Costurar com calma, tem que ter paciência, porque como você vê, ó, tá vendo? Ele dá a volta em toda a boca aqui, ó. Então, tem que costurar bem devagarinho, com paciência, para não ficar torto, não ficar feio, tá bom? Aí, eu até aconselho a primeiro costurar dos lados e deixar aqui por último, essa partezinha aqui, tá bom? Vou colocar aqui o meu e volto para mostrar como ficou. E ficou assim, meninas. Ó, como ficou bonitinho. Você pode fazer maior, usando o mesmo padrão, sem precisar aumentar nem diminuir nada. Sem mexer no padrão, você pode fazer maior. Como você pode fazer isso? Com uma linha mais grossa, tá? Se você não tem uma linha mais grossa, pode usar 2 fios do que você tem, né? 2 fios juntos. E fazer aí o seu jacarezinho aí com sua cartucheira, entendeu? Ou um estojo, digamos assim. Pode fazer bem maior, colocando aí uma agulha mais grossa, com uma linha mais grossa, entendeu? Posso botar tanto minhas agulhas como um lápis, o que você quiser, botar aí dentro do seu estojinho. Fazer para as criançadas aí que tá no colégio, pode presentear aí ao neto, ao sobrinho, fazer pro filho, entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, tá bom? Não se esqueçam de deixar o like, um comentário se tiver alguma dúvida, ou só dizer que gostou, para mim já ajuda bastante,
tá bom? Ao canal a crescer mais. E é isso. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!